tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia, Jesus. Incomparáveis são as tuas promessas para nós. Por isso estamos aqui, ó Deus, te louvando, te exaltando, trazendo nossos corações, as nossas vidas, para dizer que tu és o nosso tesouro, para dizer que tu és a nossa vida, a nossa paz, para dizer que tu és o tudo em nós. Pai, te louvamos por aqueles que estão aqui, ó Deus, nesta manhã, aqueles que estão em casa, que estão te exaltando, que estão te glorificando, porque incomparáveis são as tuas promessas, porque o Senhor ressuscitou, porque, Senhor, podemos invocar e exaltar o teu nome. Tua presença é real em nossas vidas. A ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém. Pode assentar. Mais uma vez louvamos a Deus por esse grupo que tem se esmerado em estar aqui, buscando a face de Deus, trazendo, introduzindo a igreja para o louvor com música, com cânticos espirituais. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Eles chegam sempre mais cedo do que nós, estão sempre aí preocupados com esse momento que é tão importante na casa de Deus. Louvamos a Deus pelo pessoal que está aí, jovens, ajudando no som, na projeção das lives. Glória a Deus, porque um exército jovem está sendo levantado, porque essa é a área deles, né? Os jovens gostam dessa tecnologia. Graças a Deus que em todos os tempos Deus levanta aqueles que precisam estar atuantes na obra de Deus. Queria pedir para que ligassem as luzes aqui para eu enxergar o rosto de cada pessoa, certo? Então os diáconos aí, por favor. Eu sou um pouco... Se eu não ver o rosto das pessoas, eu não me incentivo, né? E nós louvamos a Deus hoje que temos algumas pessoas pela primeira vez aqui conosco, que é a família do pastor João. Então o irmão José Carlos Amaro está ali, né? E também a irmã Wanda Maria Amaro. Então, o casal são os pais do nosso pastor João Amaro. Então, louvamos também pela Rosângela, aqui, esposa do pastor, e as filhas, né? O menino, não sei se está aqui, o rapazinho, está lá, já com o departamento infantil. Graças a Deus por isso. Sejam bem-vindos. A gente já conhece vocês pelas lives, né? Eu sempre troco o nome. Onde eu falo José é o pai, eu chamo o pai de João, que é o filho. Mas hoje está escrito aqui, né? Então não tem como errar. Eles vieram de Santo André. Santo André mesmo, né, vocês? Então nós também moramos em Santo André 3 anos, pastoreamos ali a igreja presbiteriana renovada, em Camilópolis ali, né? Bairro Camilópolis. É um prazer tê-los aqui com a gente e também toda a família do pastor João aqui nos alegrando. Só a família do pastor João já dá uma congregação, né? E ele está chamando o povo, né? Vem para Curitiba, vem para Curitiba. Está um calor aqui em Curitiba, né? E a previsão dessa semana agora vai ser, lá na Serra Catarinense estão aí, profetizando aí, 15 abaixo de 0, né? Isso aí vai chegar aqui, não sei quanto, mas vai chegar. Então prepare os seus cobertores, né? Graças a Deus por você que está aí em casa também. Glória a Deus pela vida de vocês.
e que, sabe, é muito importante. Essa noite, Deus me falava alguma coisa importante com respeito ao templo, ao templo físico. E graças a Deus, não é, que através dos seus dízimos, suas ofertas, como já foi consagrado nessa manhã, o seu esforço, nós estamos conseguindo vencer esses momentos difíceis da igreja, onde nem todos podem estar no culto. Nunca teve uma época que eu nunca disse assim, irmão, não venha ao culto, né? Pelo contrário, vem. E agora a gente diz assim, vem quem pode, mas vem, ainda tem cadeiras vazias aqui. Mas o pessoal tem cuidado bem deste local, né, e nós estamos progredindo nisso. E eu senti assim, de conversar com vocês, quando vocês chegarem, dê uma volta, né? Por exemplo, você conhece o departamento infantil da igreja? Eu estive lá fazendo um aconselhamento, porque estavam trocando o telhado aqui, e o marceneiro ali, com os seus pregos pregando, né, não dava para a gente conversar, e serrando madeira, etc. Fui fazer um aconselhamento lá no departamento infantil. Quando eu entrei, eu fiquei maravilhado com aquilo que as crianças estão recebendo ali. E a pessoa que estava comigo disse assim, poxa, eu não conhecia esse lugar, já faz 12 anos que nós estamos aqui. Essa pessoa, mais, né, 2002, 20 anos estamos aqui quase, nesse local. E essa pessoa não conhecia o departamento infantil, porque a gente entra por aqui, fica um pouco isolado lá. Eu fiquei maravilhado, né? A Denise teve uma revelação há alguns anos, a minha esposa, e bolou todo aquele departamento, e os irmãos vieram, e compraram cadeirinhas, e pintaram, e fizeram maravilhas ali. Está muito maravilhoso aquele departamento, está lindo. Eu vi ali na parede, né, o que as crianças estão, no mural melhor, não na parede, no mural, o que as crianças estão estudando no domingo de manhã, e toda essa sequência, né, de ensinamento. Então eu quero pedir a você, que quando vier ao templo, nós temos a sala de oração, você pode dobrar o seu joelho, logo a primeira sala ali, é a sala de oração. Venha orar, ore ali pela igreja, pelo povo, né, por este local. E também dê uma volta, entra aqui no berçário, abençoa as crianças que estão ali, não é? Passe no departamento infantil, dê uma volta no estacionamento, agradeça a Deus, porque tudo isso veio do Senhor. E nesse tempo de pandemia nós pudemos dizer glória a Deus, porque esse local é do Senhor, aleluia, não é? Graças a Deus. Então é isso aí que eu queria transmitir para vocês. E os nossos queridos que vieram de São Paulo se sintam bem aqui conosco, e também lá na Fazenda Rio Grande, né? Deus abençoe. Amados, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 19. Aí em casa também você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19 até o 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Principalmente o versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pai Celestial, te louvamos por estarmos aqui no templo que o Senhor deu, separou essa propriedade para a glória do teu nome. Te louvamos por aqueles que estão em casa, que hoje foram impedidos por qualquer uma circunstância de estar aqui no templo, mas te louvamos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, e pedimos que aquilo que tu colocaste no nosso coração seja transmitido ao coração meu mais uma vez, e o coração de todos que estão aqui no templo e de todos que estão pela live participando deste culto.
É o que nós suplicamos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o Senhor Jesus estava falando aqui, depois ele continua, né, nesse capítulo, você pode ler um pouco antes, todo o capítulo 6, e se resume no sentido de que uma coisa é importante para nós, e que deve tomar o primeiro lugar do nosso coração, que deve ter prioridade em nossos anseios, nos desejos da nossa vida, nos planos da nossa vida. E ele compara isso o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele fala de coisas preciosas. Antes aqui ele introduz dizendo que não acumulem tesouros sobre a terra, porque o ladrão pode vir, a traça pode roer, etc, etc. Então ele está dizendo o seguinte, não proibindo de que você tenha uma vida próspera. Nunca a Bíblia diz que você não pode progredir na sua vida. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós prosperemos. O desejo de Deus é que nós tenhamos o suficiente para viver e também para abençoar outras pessoas. Então o voto de pobreza não existe na Bíblia. Então a gente vê que Jesus estava dizendo assim, olha, isso aí pode ser tudo muito bom, mas se o seu coração estiver aí, você não vai ser feliz, porque tudo isso pode acabar. A pandemia é uma amostra disso, né? Essa pandemia, já tivemos outras pandemias, mas outros problemas também, né? Vem uma enfermidade, vem um problema financeiro, uma falência, vem algum problema familiar, alguma coisa que você tem que se desfazer dos seus bens, tudo pode ruir, tudo pode cair, tudo pode se transformar em nada. Você olha, por exemplo, né, para Cuba, povo sofrendo, porque alguém colocou em primeiro lugar para si o tesouro daquela terra, seus governantes. Você olha para a Venezuela, pessoas que tinham bens ali hoje estão migrando, vamos supor aqui para o Brasil, e que vão, olha, se tiver qualquer emprego que tiver, lá na minha terra eu era isso, era aquilo, tinha isso, mas o que tiver, eu faço agora. Eu preciso ter alguma coisa. Então tudo pode acabar, tudo pode ruir. E se nossa esperança estiver nisso, eu estava pensando sobre isso, que a gente se apega tanto às coisas materiais, e isso é um princípio bom, porque você não pode ser uma pessoa displicente também, não podemos ser displicentes, né? Vai de qualquer maneira, não estou nem aí, não. Mas fiquei pensando que o mundo hoje, se tivesse ouvido essa palavra de Jesus, seria bem diferente, porque existem tesouros que nós não descobrimos ainda, que não é o ouro, a prata, o dinheiro, a vida profissional, o sucesso profissional. Existem tesouros que estão guardados nos céus e que foram revelados na pessoa de Jesus. Em parte ainda tem muita coisa para ser revelado ainda para cada um de nós, mas as pessoas não se atinam a isso. Quantas vezes eu e você, talvez seja a sua experiência também, e a sua preocupação maior talvez seja com o seu emprego, com os seus negócios, com a sua vida, com os seus estudos, tudo isso é maravilhoso, mas aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o tesouro seu e meu estiver só nas coisas que são passageiras, ainda que elas sejam reais e que temos que buscá-las, se estiver só ali, nós vamos perder o melhor da vida. Vamos perder o melhor da vida, né? Você vê, por exemplo, nós temos assim, né, essas profissões, né, que de repente a pessoa, por exemplo, vamos supor no meio esportivo, um jogador de futebol que vai ascendente a sua carreira, né, como um cometa, fica milionário e não sabe o que fazer com aquilo, aí começa a vida, né, de prostituição, de pecado, de engano,
sabe, nem todos, mas isso acontece também com a gente, cada um de nós. Basta crescermos naquilo que nós achamos que era o ideal da nossa vida, para esquecermos do que realmente é o ideal da nossa vida. Então, baseado nesse texto aqui, poderíamos dizer assim, né, se fosse dar um tema para essa mensagem: o tesouro. O que é melhor para mim? O que é melhor para você nesse mundo? O que é melhor para nós? O que é melhor para o mundo? Então, o Senhor me levou a um texto que eu quero que você abra sua Bíblia também. 1 Tessalonicenses, é uma carta do apóstolo Paulo, São Paulo, né? Os Tessalonicenses, que ele diz aqui, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação e do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para agradar dos céus o seu Filho, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, eu fui levado a esse texto, e a gente sabe, não é? Se você quiser refletir sobre isso, você pode abrir depois sua Bíblia aí, no projeto Ruminar, em Atos, no capítulo 7, no versículo 1, não é? Você vai ver que houve uma oposição tremenda, né, dos judeus contra Paulo e Silas, ali em Tessalônica. Paulo e Silas estiveram ali em Tessalônica, e pessoas se converteram, pessoas até mesmo influentes daquela cidade se converteram, mas houve uma revolta naquela cidade, em Tessalônica, não é? Que hoje é uma região da Grécia, é o país da Grécia, toda aquela parte ali, né, da Macedônia, das províncias ali da Macedônia, que hoje é a Grécia. E então aquela perseguição veio porque os judeus ficaram com ciúmes. Interessante isso, né? Houve ali um protesto dos judeus embaraçando a obra do Evangelho para os pagãos ou para os gentios. E Paulo teve que deixar ali a cidade de Cesareia, de Tessalônica, e foi para Bereia. Interessante que você vai ler lá, quando eles chegaram em Bereia, que ele nas sinagogas, Paulo ia ensinar nas sinagogas, não tinha um templo evangélico, era uma igreja atuante 24 horas, não era só na hora do culto, não é? E ali eles, em Bereia, os bereanos,
eles iriam conferir nas escrituras que eles já tinham aquilo que Paulo citava, se estava ali nos escritos de Isaías, etc. Sabe, foi interessante essa questão aí. E isso tudo, para mim, é um tesouro. Sabe, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, sabe, eu vejo aqui, nesse primeiro capítulo aqui de Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, alguns princípios maravilhosos que, para mim, e para muitos, e para nós, pode se tornar um tesouro de vida, uma prioridade de vida, um prazer de viver uma vida com Deus, porque não existe tesouro. Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Você pode ter todas as riquezas, você pode ter todas as posições sociais, todos os bens dessa terra, mas se você estiver sem Jesus, tudo isso vai ficar aqui, não vai. Diz alguém que o caixão não tem gaveta, né? Não vai com você. Tá bem, você pode deixar uma herança para os seus filhos, é muito bom isso, mas tudo isso passa. O importante é viver uma vida de tesouro aqui na face da terra, uma vida de propriedade, uma vida de substância, né? Uma vida de prioridades, e isso nós só temos através de Jesus, que Ele tudo pode por nós, e nós tudo podemos por Ele, aleluia. Mas eu vejo aqui em primeiro lugar, que no versículo 3, né, de Tessalonicenses 1, Paulo, ele estava dando graças a Deus pelo povo, dizendo que sempre se lembrava deles na oração, e ele não se lembrava deles com problemas, sabe, não se lembrava. Se fala muito em problemas hoje, se fala muito em dificuldades hoje. Nós temos uma corrente de oração perseverante, exatamente orando, pedindo a Deus que escureceu um pouco aqui, pessoal. Pedindo a Deus que nos liberte, né, dos problemas, das dificuldades. Mas Paulo, ele fala de um tesouro tão importante que nós precisamos, senão a gente se perde a gente se perde na questão das prioridades, a gente se perde nos problemas. Eu li uma frase no livro, que nós somos tão preocupados com os nossos problemas, que nós esquecemos do amor, da dedicação e dos anseios que Deus tem por nós. Deus, sabe que Deus, Ele chora por nós, Ele anseia por nós, Ele tem ciúmes de nós, Ele não quer nos perder, Ele não quer que você se sinta desamparado. Ele chora. É como um pai que está sempre amparando o seu filho, mas o filho está sempre achando que não é amparado, não tem, sabe, que o pai não tem misericórdia, que o pai não tem prazer na vida desse filho. Eu vejo pais que têm filhos nas drogas, que morrem, choram. Eu me lembro de um senhor que frequentava a igreja aqui, que o filho dele vivia nas ruas aqui. Ele chorava, ele dizia: pastor, o que eu faço? Eu vou nas madrugadas, eu quero pegar o meu filho, nesse frio, eu quero levar para casa. Ele não quer. Sabe, Deus, Ele nos ama tanto, Deus é amor. Ele quer cuidar de nós, Ele quer que Ele quer que a gente sinta a graça dEle, o amor dEle, mas nós estamos apegados aos nossos problemas, apegados às nossas dificuldades, e nós até chegamos a encostar Deus na parede e dizer assim: o Senhor faz ou não faz? O Senhor é ou não é? Vai resolver ou não vai? Enquanto Deus está dizendo assim: eu estou te ensinando, eu estou te amando. Sabe, esse é o tesouro. Eu estou falando sobre o tesouro. Você reconhecer que o Deus de poder que te ama, Ele está com você, aleluia.
Então Paulo, de coração maravilhado, né? Junto com Silvano e Timóteo, ele diz assim, né? Olha, eu sempre dou graças a Deus. Nós damos, ele usa no plural, os três ali, por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar. E ele coloca aqui algo tão importante no versículo 3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da operosidade que vocês têm, da fé operante que vocês têm, da prática da fé. O tesouro é a prática da fé. A fé, eu gostei muito da colocação que o diácono Gustavo colocou aqui, tem que riscar o fósforo, tem que abrir, né? O primeiro, o gás do fogão, né? Quantas vezes a gente vai acender o fogão e está fechado lá no botijão, aí não vem, né? Ih, acabou o gás. Não acabou, está tudo armazenado, mas não foi aberto, sabe? Então a operosidade, então como é que vai acender o fogo se não abrir o primeiro gás? Como é que você vai sentir que Deus é maravilhoso para você, que o Evangelho vale a pena em sua vida, que a morte e ressurreição de Cristo e a volta de Cristo vale a pena em sua vida? Será que, como você vai valorizar isso? Sendo operante na fé, pela operosidade da fé, sabe, no trabalho da fé. Isso aqui não significa que Paulo estava dizendo sobre atividades. Não tinha ali ministério de louvor, né? Não tinha ali problema com iluminação, não tinha live, não tinha templo, não tinha zelador de templo, não tinha nada. Operosidade da fé não significa trabalho físico apenas. Isso sim, envolve. Mas a minha prática de fé, como que eu pratico a minha fé? Nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que a sua perspectiva emocional ou perspectiva financeira, enfim, está bem abalado, como você pratica a fé? Desanimando, jogando tudo para cima, não querendo mais nada com a vida? Como é que nós lidamos com os problemas mais íntimos de nossa vida? Nos revoltando com Deus, achando que Deus não quer nada com a gente. Por que que eu nasci num lar assim? Por que que eu fui criado assim? Por que que eu estou vivendo assim? Por que que a vida é boa para alguém e não é boa para mim? Por que pessoas estão empregadas, eu estou desempregado? Por que o meu vizinho, que nem crente nem crê na Bíblia, está aí, ó, carro novo todo ano, roupa nova, tudo isso, e eu não tenho nada? A gente acha que não tem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! Então, a fé operante é isso, é você crer. Veja assim, ó, sabe, lembrando-me diante do nosso Deus da operosidade da fé que vocês têm. Tiago, ele fala sobre isso lá no capítulo 1, no versículo 17, que a fé sem as obras ela é morta. Não estou dizendo de obras no templo, ou de que você faz em prol do Evangelho. Isso é uma outra mensagem. Estou dizendo das obras de crer, de confiar, de se sustentar, de saber que Jesus é o seu tesouro, de saber que a palavra é tudo para nós, a vida cristã é tudo para nós, a vida cristã é o top da nossa vida, a vida cristã, a vida com Deus, as obras espirituais, a vida de conversão, de santificação, é top para nós, é tudo que nós queremos. Amém, amados?
é prioridade, é tesouro. Aí está o nosso coração, na operosidade da fé. Aconteça o que acontecer, as pessoas podem nos analisar como quiser, nós podemos ser um zero esquerda para o mundo, para as ideologias do mundo, para o pecado do mundo, para as tristezas do mundo, nós podemos ser tudo isso, mas a fé está operando, a operosidade da fé, o contato nosso com o Senhor, a crença verdadeira na palavra de Deus, na confiança do Senhor em nossa vida, aleluia! Não na confiança apenas quando Ele resolve um problema, quando Ele abre uma porta, quando Ele cura uma enfermidade, tudo isso vem, é um pacote de Deus, mas o tesouro está em confiarmos no Senhor, operar a nossa fé nele, crer nas promessas, nas alianças que Ele fez conosco. Ele fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, e todas as outras alianças passaram, mas a aliança de Cristo, Deus falou por várias maneiras, e por último, diz Hebreus capítulo 1 lá, Ele fala por Jesus, aleluia. Ele é a nossa aliança, amém, amados? Toda a nossa atividade no templo, toda a nossa atividade de evangelismo, seja lá o que for, né? Atividade na igreja, ela não vai valer nada se isso tomar também o primeiro lugar de nossa vida. Às vezes nós achamos que por tanto ter atividades na igreja é que nós estamos operando a fé. Isso faz parte, mas operar a fé é vencer o inimigo, amém? E quando você cai, você se levanta e diz: não posso deixar de acreditar, não posso deixar de viver, aconteça o que acontecer. Então esse é o primeiro princípio que eu vejo aqui. Depois ele fala também da dedicação do amor, aqui também no versículo 3, né? E da dedicação do amor de vocês. Então, a operosidade da fé, depois a dedicação do amor. Interessante, não é? Operar a fé, aquele tesouro direto com Deus, e agora o amor. Sabe, a dedicação no amor. Eu quero que você leia comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Não se esqueça que nossas mensagens são também uma lição bíblica, né? Para você rever. Justificado, pois, Romanos 5, 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A operosidade da fé, aí, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembrando, amados, que a igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida. Os próprios judeus, a legalidade dos judeus, achando que eram os bons, porque eles vinham lá da promessa de Abraão, eles invadiam a fé da graça em Jesus que Paulo pregava, que os gentios ali aceitaram a fé pela graça, não pela obediência de leis apenas, mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, e por aguardar Cristo voltar para levá-los. Eles eram combatidos, eram perseguidos, a ponto que Paulo teve que sair da cidade, fugir da cidade. Uma igreja perseguida. Mas olha aqui, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a dedicação desse amor de Deus.
Sabe que uma das coisas que mais derrubam a gente é a falta da dedicação do amor de Deus, reconhecimento do amor de Deus. O que vem mais na nossa mente quando nós estamos com problemas, com dificuldades, a nossa caminhada, nós somos desprezados por Deus. Deus não está olhando por nós. Nós temos que evidenciar esse amor e dizer: eu estou doente, eu estou com problema financeiro, eu estou estou decepcionado com o governo, estou decepcionado com a política, estou decepcionado com a família, eu fui desprezado, eu estou sendo desprezado na minha casa. Mas uma coisa eu tenho: o amor de Deus. Eu glorifico o amor de Deus, eu exalto o amor de Deus. Nós temos que parar de exaltar o problema, sentir o problema, resolver o problema, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, mas nunca nos esquecer da dedicação do amor em nós. Deus te ama tanto que jamais Ele te deixaria sofrer por sofrer. Não. Deus não faz um teatro, deixa você sofrer, 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 para depois Ele dizer: ah, que bom. Não. Não existe teatro para Deus, existe realidade. Ele te ama em qualquer circunstância. Amém, amado? Glória a Deus, né? 1 Pedro, vamos lá, bem rapidinho, uma volta aí na Bíblia. 1 Pedro, no capítulo de número 1, né? 1 Pedro 1. Vamos ler aí rapidinho, você em casa também pode ler. 1 Pedro 1. Vamos ler aqui, versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, falando de Jesus, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. O amor vem de Deus, do sacrifício, da ressurreição. Não tente colocar a culpa dos seus problemas nos seus familiares. Não tente colocar a culpa dos seus problemas no governo, na política. Não tente colocar a culpa da sua vida espiritual sem tesouro com Deus na igreja. Não. Ame as pessoas. Você pode discordar, mas se você fizer e se dedicar no amor, você sentir que Deus te ama, porque nós amamos as pessoas, porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E por que a revolta que você tem dentro do seu lar? E por que a revolta que você tem contra os seus patrões? Por que a revolta que você tem contra a vida, que você tem contra você mesmo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu errei no passado? Por que eu erro agora? Não, tira isso, viva no amor. Deixa o amor de Deus inundar a sua vida, e isso vai inundar as pessoas que estão ao seu redor também. Aleluia! Esse é o tesouro. Nossa igreja dá muita ênfase a você viver em família. Nós queremos, pastor, mas a minha família me tocou para fora. Estava vendo ali um texto, né, dos juízes. Estou estudando a vida dos juízes de Israel. Jefté era filho de uma prostituta, e os irmãos dele resolveram mandar ele embora. Falaram: você não vai ter parte na herança aqui não. Aí quando a coisa apertou, que o inimigo veio contra o povo de Gileade, aí eles foram chamar Jefté, porque Jefté era guerreiro, e Jefté tinha se unido com um bando de pessoas que à vista dos de Gileade não valiam nada. É como Davi na caverna de Adulão ali.
Aí ele veio e libertou o povo. Jefté tinha tudo para não receber aquele chamado dos seus irmãos de Gileade. Você pode ler isso lá no livro de Juízes. Procura a vida de Jefté lá. Ele tinha tudo para deixar o povo morrer e se vingar, mas ele foi inundado pelo amor de Deus. Aleluia. É isso que você precisa. Dos meus poros, dos seus poros tem que sair amor de Deus. Sabe que ontem, por uma coisa banal, vou confessar um pecado aqui. O nosso micro-ondas, na sexta-feira, fazia pom e não agia, né? Mas o que é isso, né? Então vamos levar para o conserto. Trouxe aqui, tem um aqui na Kennedy. Aí veio lá, vai ficar tanto para consertar. E o cara falou: isso aqui é um tesouro, olha o tesouro aí, né? Esse micro-ondas aí, ninguém mais fez um micro-ondas igual esse. Isso é muito bom, vale a pena você arrumar. Aí quando ele deu o preço lá, eu fiquei um pouco nervoso, né? Aí eu perguntei: mas por que acontece isso? Porque fica ligado muito tempo, esquenta muito a parte de cima e dá esse problema. Aí eu falei: bem, você está vendo aí? Você põe para congelar 6 minutos aí. É lógico, né? Eu tinha que... Aí ela falou assim: não, mas aí você coloca para esquentar as coisas 2 minutos, aí daqui a pouco mais 2 minutos. Ela falou: não foi eu, meu papai. Já fiquei bravo com a Denise. Achei que ela não estava assumindo a parte dela. Aí eu falei: puxa, eu tenho que pregar. Como é que eu vou pregar? Olhei para a Denise ali, sentadinha, olhando para mim. Meu Deus, tem misericórdia. Meu teu amor, você está falando comigo do teu amor e eu não consigo. Por causa de um problema, de um micro-ondas, eu não consigo demonstrar esse amor nem para minha esposa. Eu já fui com tudo. Aí antes de... eu não sei se foi antes do... Foi à tarde, né? Que a gente estava andando no carro. Eu falei: você me perdoa? Nossa, a Denise, acho que ela vai para o céu e eu vou ficar na porta. Não é possível, né? Sim, tudo bem, tudo ok. Irmãos, é isso. Esse é o maior tesouro. Não seja arrogante. Não ache que você tem toda a, sabe, toda a força está com você, toda a razão está com você, do amor de Deus e o amor com os irmãos. É isso que Pedro está dizendo aqui, amém, amados? E por último eu vejo aqui que voltando para Tessalonicenses capítulo 1 de novo, né? Que é a nossa base aqui, para a gente terminar. Tessalonicenses 1, 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês. Porque depois que você ler até o final, você vai ver que essa dedicação de amor a Deus foi uma dedicação que trouxe a eles testemunho na cidade, testemunho em toda aquela região. Foi uma igreja exemplo, foram cristãos exemplos que Paulo estava elogiando aqui. E por último ele diz assim: e da firmeza da esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza. A palavra de Deus fala de 2 pessoas que foram construir. Uma construiu sobre a areia, que é uma coisa, castelos de areia. Quem nunca nem fez isso na praia, né? E outra construiu sobre a rocha. A chuva veio, a tempestade veio, e que aquela construção que estava na areia caiu, mas a que estava na rocha permaneceu. Firmeza.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade líquida que não se firma nas coisas. É necessário você firmar-se na fé, na prática da fé. É necessário que você se firme na dedicação do amor a Deus, sentindo o amor de Deus e o amor à igreja. Por isso que você tem que ter um compromisso com a igreja. Não podemos ficar buscando outras coisas. Um compromisso firme com o povo de Deus, dure o que custar. Irmãos, eu já estou aqui num compromisso com vocês há mais de 35 anos, pregando na mesma igreja. Ontem eu e a Denise fomos surpreendidos, beneficamente agora, não é caso, não é um negócio do micro-ondas, não. Um pastor jovem, que chegou há pouco tempo aqui na cidade. De repente eu encontro com ele, nos dias que ele havia chego aqui. Eles fazem culto num hotel. E numa reunião de pastores, eu vi que ele estava deslocado e cheguei nele. Comecei a conversar, perguntei de onde que ele vinha, o que ele estava fazendo ali que eu não conhecia e tal. Começamos um relacionamento, uma amizade. E ele diz assim: eu tenho um pastor líder em Bauru, que ele é de Bauru, veio de Bauru, um casal novo, 2 filhinhas novas. Eu lembrei de quando eu cheguei em Curitiba. E ele disse: o meu pastor esteve aqui. Eu falei para ele: eu tenho um pastor lá em Bauru e tenho um pastor amigo aqui em Curitiba, que despretensiosamente começou uma amizade comigo e que tem me ajudado. Eles estavam querendo alugar um salão, perguntaram para mim sobre a região, estavam com problemas de contadora, apontei o contador aqui da igreja para eles, sabe? Então, esse relacionamento, ele já pregou numa das lives nossa, pastor Evaldo. Ele liga lá para casa assim, 6 e pouco da tarde: vocês vão estar aí? Vamos, a gente quer chegar aí para levar uma lembrancinha. Eu falei: por causa do dia dos avós, eu estava vendo a Eliane pedindo. Falei: poxa, o que é isso, meu? O que é isso, né? Até esse cara lembrou que eu sou vovô, que a Denise é vovó, né? É por causa do dia dos avós? Não, acho que ele nem sabia. Não. É que nós fizemos algumas coisas aqui na igreja e lembramos de vocês, pastores, de você e da sua esposa. Irmãos, não é pelos ingredientes que vieram, mas ele chegou no portão ali com uma cesta de coisas dentro, né? Paçoca, amendoim, tudo coisinha para a gente emagrecer, curau, um monte de coisa. Nunca vi uma cesta daquela, pesada, e ele não queria, não dava para entrar em casa. E eu, cara, a cesta pesada, disse assim: pastor, eu quero ter a firmeza que você tem. Eu estou no meu 2º ano de ministério. Irmãos, quase que a cesta caiu, quase que eu caí no chão também. Cheguei lá e a Denise, a gente chorou junto ali. Sabe, não, sim, aquilo é gostoso, ainda vou chegar em casa, eu estou pensando nisso aí. Confessando meus pecados aqui, né? Ali tem uma sopa de abóbora, oh glória, aleluia, né? Mas a firmeza, gente, quantas coisas se passaram. E sexta-feira, eu aconselhei uma pessoa aqui da igreja também, que há muito tempo não tem vindo. E ela disse: pastor, como está bonito esse lugar. Como é que, olha, quando eu quero desistir, eu penso no Senhor. Quando eu quero desistir das minhas labutas, meus problemas, minhas dificuldades, quantos anos o Senhor aqui, quantos anos com essa igreja, quantos anos? Eu falei: daqui uns
Daqui 1 ano, 2 anos, vamos completar, eu e a Denise, 50 anos de ministério. Gente, eu não estou me engrandecendo aqui, eu estou dizendo o seguinte, que Paulo, ele diz aos Tessalonicenses, que eles imitaram a fé que existia em Paulo, e eles foram firmes. Gente, vamos firmar nossa fé, não em mim, mas eu posso dar um exemplo de firmeza, pelo menos isso eu posso dar. Amém, amados? Você não precisa, você precisa só ser firme no Senhor, firme naquilo que você aprendeu, firme num propósito que é a comunidade El Shaddai, o Evangelho, não querendo bandeiras e crescer o nome do El Shaddai, porque isso não está no nosso coração. Nós temos igreja, já abrimos igreja no Japão, na Polônia, já mandamos missionários para muitas áreas desse país, desse mundo todo. Só tem uma igreja, que foi um pastor que nós recuperamos aqui, que estava frustrado com o seu ministério, o pastor Rocha, que é lá de Curitiba, de Ponta Grossa, que a igreja dele era a Igreja Batista, daí ele reformulou e colocou Igreja Batista El Shaddai. É a única que tem um El Shaddaizinho no meio lá. Não é o nosso propósito fazer crescer uma denominação, já saí disso. Mas o nosso propósito é caminhar firme com vocês, aleluia. É caminhar, é ter uma caminhada. Irmãos, olha, igreja tem muitas, movimentos tem muitos, e não é tempo de ficar se adaptando em lugar nenhum. Nesse sentido, é tempo de se firmar naquilo que Deus tem dado para você, o ministério que Deus tem dado para você, a vida que Deus tem dado, um povo que te ama, um povo que te quer, uma família que se chama El Shaddai, aleluia. Pelo menos aqui eu tenho que defender essa bandeira, porque é sério, é como defender a bandeira do Brasil. Por que eu defendo a bandeira do Brasil? Porque eu creio que o nosso Brasil vai ser abençoado, aleluia, amém, amados irmãos. Então, para terminar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, no versículo 58, ele diz assim: amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Firmeza, firmeza, Paulo estava dizendo a firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, é essa firmeza. Deixa fluir essa firmeza onde você está, no lugar onde você está, onde Deus te colocou, sem pretensões alguma de você querer crescer, de querer ser esse ou aquele, sem pretensões. Faça isso, faça o que eu fiz e que estou fazendo em tantos erros da minha vida. Eu quero estar firmes, aleluia. Eu não sou um pastor que não tive erros, graças a Deus, nunca me... Quando a gente fala erro assim, né, roubou a igreja, foi infiel à esposa, graças a Deus. Mas nós erramos em decisões, em tantas coisas. Pega a vida de Sansão, por exemplo, né? Vou parar por aqui porque eu me empolgo, né? Eu e o Júnior não podemos pegar microfone, né, Júnior? Então... Pega a vida de Sansão, misericórdia. Eu não quero ser igual a Sansão, mas eu quero ter a misericórdia que Sansão teve, aleluia. Estuda a vida de Sansão. De repente o Espírito de Deus vinha sobre ele, né? Maravilha. Deixa eu parar aqui, senão eu vou começar um outro sermão. Vamos ficar em pé, amados. Aí na sua casa, fique em pé também. Senhor Deus e Pai, estamos buscando de Ti, Senhor, a prática da fé, que não é a prática das coisas físicas apenas da igreja, ou de ministérios na igreja, mas conforme já foi dito, Senhor, uma prática de fé direta contigo. Espírito Santo nos leva a isso. Leva cada irmão, cada família aqui a fazer isso, Pai, a partir da minha vida. Queremos pedir a Deus dedicação do amor. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor dedica tanto amor a nós, o Senhor chora por nós, o Senhor vela por nós.
E nós damos as costas para Ti porque estamos enfiados em problemas, em desejos carnais muitas vezes da nossa vida. Estamos preocupados com o tesouro da terra, com a saúde, preocupados com o dinheiro de amanhã, com posses. Eu sei que tudo isso é bom, mas tem misericórdia de nós, Senhor. O nosso tesouro deve estar na prática da fé. Ajuda-nos. O nosso tesouro deve estar na dedicação do amor a Ti, reconhecendo o Seu amor. Perdoa-nos, Senhor, pela falta desse reconhecimento, quando nos debruçamos em problemas e achamos que somos desprezados por Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos também, Senhor, força para estarmos firmes na esperança que nós temos no Senhor. Firmes naquilo que Tu tens dado a nós para servirmos a Ti na face da terra. Mas acima de tudo, estarmos firmes, Senhor, na esperança da Tua glória, Pai. No nome de Jesus, na força do Espírito Santo, rogamos isso a Ti, para que o nosso tesouro, para que o nosso coração esteja no tesouro real, que são todas essas prerrogativas aqui, nesse início dessa carta, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Vamos em pé ainda louvar.